fechamento, não é isso? Não precisa levantar a mão para ninguém te pedir dinheiro emprestado, mas já foi acreditado o 13º? O senhor olha aqui vai sorrir. Para um eu estou vendo que já entrou, conheço. Faz assim com a cabeça. É isso, aí sorriu. Não, é isso. Então, irmãos, está na hora da gente fazer conta. É verdade? É matemática. Existe um livro muito interessante, que eu carrego ele comigo há muito tempo. Aqui, eu não sei quanto é que gosta de matemática, tá? Mas esse livro aqui, tá? Alguém conhece esse livro? Alguém já leu esse livro? Já? Alguém já leu esse livro? Esse livro é o homem que calculava de mal basta a ou mal basta a. Já leu? O Guilherme já leu? Esse livro ele é muito interessante, né? Porque a gente tem que fazer conta, é isso? E esse livro tem uma história que eu não vou te contar, você lê o livro, né? E se você não gosta de matemática, você vai começar a gostar de matemática, tá? São 200 e algumas páginas desse livro, e vocês terem uma ideia que tem várias situações aqui, né? Aquelas coisas que assustam a gente, e esse livro ele é muito interessante, tá? Para você trabalhar números, é isso? E a gente precisa entender uma coisa. Quem aqui, se estiver mais atualizado do que eu, pode me corrigir. Hoje nós temos em média 70 milhões de pessoas aqui no Brasil que são cristãos. Tem alguma informação diferente, mas na média de 70 milhões. Certo? Então preste atenção numa coisa, né? Alguém se tiver informação diferente, fica à vontade. Mas em média nós temos aí 70 milhões. Tá? Nessa noite nós vamos alimentar, tá, sobre esse número, tá, que eu falei com vocês, em Mateus capítulo 25. Jesus, quando esteve conosco, tá, ele nos falou algo muito importante. Tá? É que nós aprendêssemos a trabalhar com números. Tá? Mateus 25, a partir do versículo 14. Tá? Se você não gosta de matemática, você vai gostar hoje. É isso? Procure esse livro, é difícil de você encontrar ele, talvez você encontre no como é que é o nome? Isso, é isso aí mesmo, né? E você vai gostar muito dele. Mas a gente vai se alimentar na palavra de Deus em Mateus capítulo 25, a partir do versículo, vamos lá, 25 a partir do 14, tá? Esse vai ser, nós vamos nos alimentar na porção, né? Vamos comer devagar, é isso? Vamos comer devagarinho para a gente poder não passar mal, não é verdade? Então vamos receber a palavra de Deus assim, mais um pouquinho. O primeiro versículo que nós vamos nos alimentar está ali, né? Que diz assim: por isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Né? Esse texto fala de algo que é uma parábola. Né? E parábola, ele é muito interessante a parábola. Né? A parábola ela é uma comparação. Né? É o momento que Jesus estava se reunindo, tá, com os seus discípulos. E para dizer para eles alguma coisa muito importante, Jesus estaria indo embora, fisicamente. Jesus ia ser crucificado. Então Jesus reúne os seus 12, né, os seus discípulos, para ter uma conversa com eles, e Jesus usa essa parábola. E é interessante que parábola ela tem uma coisa muito interessante. A parábola, quando se faz uma comparação, por isso que já começa a pensar na matemática, a parábola ela é algo que é pontual. É um ponto inicial, tá, para uma reta para onde você vai chegar. Entendeu? É o que Jesus queria falar com os seus discípulos ali. Né? Essa parábola do início diz: olha, eles preparando ele. É como eu estou falando para vocês aqui. Vamos devagar. Né? Jesus está dizendo: senta aqui.
Tá? Esse texto vai falar de uma coisa que se chama capacidade. Capacidade é uma coisa tão importante na nossa vida, porque a gente tem sido muito ingrato com a gente. Tá? A gente, às vezes, exige muito de nós. E Jesus tinha essa capacidade de saber extrair o melhor. Eu trabalho com futebol, né? Eu gosto de futebol, né? E a gente, quando analisa um atleta, a gente pensa exatamente em tirar o melhor dele, a capacidade dele. A gente trabalha em cima disso, né? E isso é brilhante que você tem isso na prática. Eu vou botar com ele aqui. É muito feliz, né? Feliz porque exatamente aquele seu treinador fez exatamente isso, né? Ele é uma pessoa muito inteligente e ele fez uma coisa que foi trabalhar a capacidade, o melhor de cada um, né? Se eu fico com menos um, né? Eu tenho que fazer com que era 10, né? Correndo, um parado lá e 10 correndo, agora eu tenho 9 e tem que dividir 9 para sobrar mais um. Olha que matemática interessante, né? 9 tem que virar 10. Né? E é interessante aqui nesse texto, por que tem muita relação com essa questão da capacidade? É você extrair o seu melhor. Tá? Não é o melhor do outro, é o seu melhor. Porque a gente só evolui naquilo que nós somos bons. Né? E esse texto aqui, Jesus está trabalhando no seu discípulo porque precisava extrair dele. Se você é bom de matemática, Jesus tinha 12. Hoje, nós temos 70 milhões de cristãos. Só no Brasil, estou falando. Quantos tem no mundo? Imagine 12 transformando num número tão volumoso. Então, Jesus tinha a visão que o cristianismo sairia daquele ponto ali onde ele estava, entendeu? Jesus não veio para aquelas pessoas apenas, né? Não era um grupo como somos nós aqui e os outros não se importam. Não. Era pontual para que esse evangelho crescesse. Então ele começa ali. Agora ele vai para o versículo 15 e observa o que ele diz no versículo 15. Né? A um deu 5 talentos. Né? A outro 2. E a outro 1. E a cada um segundo a sua própria capacidade. Sabe que isso é tão importante e que Jesus tem essa visão que nós precisamos ter? É quando a gente olha assim, tá? E fica assim percebendo, vocês dois aí, qual é a sua capacidade? E você aí, seu nome é você, qual é a sua capacidade? Assim Jesus fez, entendeu? Olhou assim. Às vezes a gente vê o outro receber mais do que a gente, e a gente fala assim, puxa, tu está mal dividido. É isso? Né? Está mal dividido. Né? Imagine vocês dois concentrados aí. Se eu desse 5, você, como é que é o seu nome? Júlia, você é? Se eu te desse 1 milhão, olhasse aí e caísse 1 milhão na tua conta, o que você faria com 1 milhão? E você? Agora você vai dar 500 mil. O que você faria com 500 mil? Resposta única. Uma coisa só. Uma coisa. Está vendo? A gente precisa entender. Por que eu dei 1 milhão para ela? Porque Jesus tinha essa capacidade de distribuição baseado no conhecimento que ele tinha na capacidade. Porque talento, irmão, é alguma coisa que está associada à capacidade. E aqui ele está dizendo que para que haja justiça, precisa se analisar a capacidade. Uma vez um irmão da igreja perguntou assim, pastor, como é que o senhor consegue trabalhar e ser pastor e ter família? É muito simples, tá? Como é que você consegue fazer mais alguma coisa sendo tão ocupado? É só arrumar mais uma coisa para fazer, não é verdade? É tão simples isso, né? Não é isso? Eu tinha tantos compromissos, não é verdade, irmão? Tem que lavar roupa, tem que fazer arruma mais uma coisa que, né? Capacidade é isso. Por exemplo, eu tinha tanta coisa para fazer até sexta-feira antes de viajar. Eu tinha a minha última prova da faculdade. Aí eu falei para minha esposa, eu preciso fazer essa prova até hoje. Porque se eu deixar para o dia 3, vai ficar vários compromissos. Né? Então, graças a Deus, eu concluí e fui aprovado na sexta-feira. Né?
Eu fiquei lá, sabe? E é muito difícil a gente que é idoso estar online, né? Você fica ali toda a vida. Mas analisando, eu falei para ele, eu preciso analisar a minha capacidade de absorver o conhecimento para que eu possa alcançar o objetivo. Então percebe uma coisa aqui nesse texto? Jesus tinha algo muito especial quando ele, né, apresentava algo, dava algo para alguém fazer, avaliava a capacidade. Então, se individualizado, você que vê o que viu, amém? Não olhou aí? Olhou aí? Já pensou que você vai fazer? Pensou? E você quer que ela faça 500 mil? O que você faria com 500 mil se caísse na sua conta agora? Hã? Investir. Você investir? E você faria o quê? 1 milhão? Hã? Oi? Você também investir, não é isso? Então, olha só, toda vez que ela gosta de investir, não é isso? Né? Cuidado com o que você vai investir, tá bom? Só isso que eu vou te ajudar, tá bom? Preste atenção, né? Então, preste atenção no versículo 15, quando ele faz a menção da distribuição. A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa conhecer a sua capacidade para servir a Deus. Se você não sabe a sua capacidade, você não tem como servir a Deus. Você não tem como colocar algo. Nós estamos terminando o ano. O que você fez? Eu ouvi uma frase que disse, já repeti aqui: 1 não é 0, né? 1 é 0. 1 é mulher, 0 é 0. Então eu tinha um objetivo esse ano, eu fiz 1. Então eu já fiquei feliz que eu saí do 0, né? Lá no nosso projeto. Então presta atenção numa coisa: foi aquilo que eu me foquei naquilo ali, tinha que conseguir, investir meus esforços dentro da minha capacidade, alcancei 1. Um atleta que eu consegui recolocar no mercado. Para mim foi 1. Tá? O ano todo, você fala, pastor, mas não fala de mim, não. Pensa no que você recebeu, o que você fez. Entenderam, irmão? Tá? A distribuição, a gente não tem que olhar para o outro, a gente tem que olhar para a gente. Né? A gente senta lá e conversa na equipe, quanto você conseguiu? Eu não quero saber, eu vou considerar que ele seja melhor do que eu, se ele conseguiu mais. Por quê? A distribuição por quê? Um ganhou 5, o outro ganhou 2, o outro ganhou 1. Segundo a capacidade. Então a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse é que você precisa, na sua capacidade, colocar ela diante de Deus. Eu preciso conhecer você. O que eu sou capaz? Né? O que eu sou capaz? E fala, Senhor, está aqui, ó, o que eu sou capaz de fazer. Eu quero que o Senhor Deus use na tua obra. É isso? Eu quero que o Senhor faça com que a minha vida seja uma bênção com isso aqui que eu sei, que vou fazer, e eu sei que será bênção. A segunda coisa que a gente percebe é o que aconteceu no versículo 16. O que ele diz aí? Está lá? No 16? E tendo ele, fez o quê? Ele partiu. Ele partiu. Irmão, preste atenção numa coisa. Quando a gente observa lá na frente, quando Jesus foi crucificado e voltou, quando Jesus foi crucificado, os cristãos se espalharam, não foi isso que aconteceu? Eles ficaram assustados, perderam o nosso líder, perderam o nosso mestre. Jesus estava preparando eles para aquele momento. Para que Jesus estava nos preparando? Tem algo para acontecer. No ano que vem vai estar previsto acontecer uma coisa muito séria na vida dos cristãos. Tem uma previsão que em 2025 estará sendo concluída a tradução da Bíblia, sabe, nos todos os idiomas. Isso é uma bênção, não é verdade? Não é uma bênção? Mas é uma bênção que nos chama a atenção. Porque quando o Evangelho for alcançado, todos forem alcançados, o que vai acontecer? Jesus vai voltar. Então existe uma previsão, tá? A gente precisa se preparar. E aí ele diz assim, mesmo ele partindo, né? Dizendo que estou preparando o leão e o quê? Receber 5 talentos, fez o quê, irmão? Depois de ouro, os 5 talentos. Recebeu e foi lá e pensou logo que ele tinha que fazer alguma coisa. Ele veio e conseguiu umas quantas? 100%. Presta atenção que a gente pensa em números às vezes errado. A gente tem que pensar em percentual. É isso? Quantos ele conseguiu? 100%.
Eu tinha um objetivo, eu consegui alcançar, eu alcancei 100%. Tá? Então, o primeiro que recebeu 5, ele gerou 10. Mas, na verdade, esse mais 5 representou um percentual de 100%. No versículo 17, tem aí o que? Do mesmo modo, o que ganhou 2 fez o quê? Alcançou o quê? 100%. Entendeu, irmão? O que no versículo 17 está dizendo assim: da mesma forma, o que receberá 2, granjeou também outros 2 e atingiu 100%. Entenderam isso? E é importante na nossa vida, na nossa capacidade, a gente olhar percentual. Qual foi o percentual que nós alcançamos de pregação do Evangelho individualmente? O que nós fizemos para Deus em percentual? Não é uma quantidade, é o percentual, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós conseguimos concluir. Tá? Na faculdade eu tenho um percentual, né? Eu consegui atingir, né, um percentual de 70% da nota, o outro eu consegui 79%. Então, é impressionante essa questão. Foi que os 2, o que receberam 5, alcançou 100%. E o que os 2 alcançou 100%. Amém? Está feliz? Todos os 2 são felizes. Nenhum mais capaz do que o outro. A capacidade, ela está na medida de que cada um alcançou o 100% daquilo que foi colocado em sua vida. E a pergunta é: o que você alcançou esse ano? Né? Como mulher de Deus, como homem de Deus, na obra de Deus. O que você alcançou? Tá? O que você começou 2024 fazendo e alcançou 100%? Eu estava falando para minha esposa, ela falou assim: amor, você vai viajar? Eu falei: vou, porque eu tenho que concluir o trabalho lá. Eu viajei hoje, volto dia 21. Porque vou, chego 21 e volto 21 para casa, chego lá 22 para o culto de Natal da igreja. Por quê? Porque eu preciso concluir. Eu preciso atingir um percentual de 100%. Né? Nós temos um compromisso com aquelas pessoas de atingir 100%. Então 2 gerou 4, né? Não é isso? Né? Alcançou 4, mas na verdade alcançou o mesmo percentual. Agora vamos para o versículo 18. O que diz lá no versículo 18? Mais o que? Foi o quê? Cavou e escondeu o seu dinheiro. Por quê? Porque ficou com medo. Sabe, isso aí é muito importante. Porque a gente chama a atenção de uma coisa, e isso aí aconteceu naquele momento que Jesus estava com seus discípulos. Quem conhecia o mestre? Quem conhecia a Mestre? Jesus pegou os seus discípulos e teve uns que ele levou lá para o Monte da Transfiguração, não levou todos, não é verdade? Tá? Toda a fase que Jesus passou com os seus discípulos, ele teve coisas pontuais. Tá? E é interessante que nesse versículo aqui chama a atenção para uma coisa muito importante na nossa vida. Você conhece o seu Mestre? Você conhece o seu Deus? Tá? Deus não castiga ninguém, irmão. Eu vou te provar isso. Quem é pai? Quem é pai? Você castiga seu filho? Não. Você cuida do seu filho, não é verdade? Você não quer o perigo da vida dele. A mãe, não é assim? Se nós estudar, Mateus capítulo 7 fala que nós que somos mal, você daria uma pedra ao invés do pão para o seu filho? Você daria uma serpente? Não é isso? Não é verdade? Irmão, conhece o seu Deus. Não é? Pai, eu estou sofrendo. Não, peraí. Pergunta é: você conhece o seu Deus? Você conhece Ele? Será que a gente não precisa pensar mais na relação que a gente tem com o nosso Deus? Se verdadeiramente a gente conhece Deus? Será que a gente não tem que parar e se isolar e falar: Senhor, eu quero te conhecer verdadeiramente? Me revela, Senhor, quem tu és. Aqui existem algumas pessoas que conhecem um irmão que eu vou falar o nome dele. Tá?
filho do presbítero Ofila, né? O presbítero Ofila, quem conhece? Só o mais antigo, né? Tinha um filho dele, que hoje é diácono, é presbítero da igreja, e agora não sei o nome dele. Ivan, tinha filho de crente, eu me converti aqui nessa igreja, Ivan ficava enchendo a minha ouvido, falava assim para mim: Lúcio, você está assim porque você conheceu o Evangelho agora. Mas eu conheci o Deus do Evangelho. É isso? Não feliz. Família espírita, família que não conheceu o Evangelho, eu falei: eu estou feliz, Deus está me dando. Rapaz, aí um dia eu me conheci com ele. Eu vejo aí, quer saber de uma coisa? Você quer conhecer Deus? Entra no teu quarto, se ajoelha e pede a Deus um sinal. Eu não sei quem estava nesse culto na segunda igreja de Niterói. Estava lá? Lá naquela igreja ele se converteu, lembra, pastor? Sabe qual foi a mensagem que ele recebeu? Que eu falei com ele. E perguntei: você tem que eu falei? Eu falei: agora eu quero ver se Deus vai me mostrar quem ele é ou não é. Sabe o que aconteceu, irmão? Para tudo isso. A pregação era: você quer escolher o inferno ou o céu, não foi? E sabe o que uma criança fez? Chegou perto dele. Eu estava perto dele. E falou assim: você vai para o céu ou para o inferno? Eu até arrepiei quando eu quero. Deus foi lá e falou: você vai para o céu ou para o inferno? Aí ele se converteu naquele dia. Lembra disso? Pulou as cadeiras, saiu desesperado. Sabe por quê? Porque esses estão rindo porque você não estava lá. Eu vou andando isso. Eu e meu amigo não posso chamar de dedão, mas aqui eu não posso chamar, né? Sabe aquele camarada que parecia um armário lá na frente, filho do presbítero Ofila? Quem conheceu o Ofila sabe que era um presbítero do portão, parecia um armário. Naquele dia ele chorou que nem uma criança, porque naquele dia ele conheceu o Deus da vida dele. E existe uma coisa aqui: não importa o que você vai receber de Deus, importa que você precisa conhecer o seu Deus. Sabe, irmão? Meu filho, eu não dou nada para o meu filho por obrigação, eu dou por amor. Tá? Por amor. Por amor. Deus não vai te dar nada porque ele tem obrigação de te dar. Ele não tem? Ele vai te dar porque ele te ama. Amém, irmão? Deus vai te abençoar porque ele te ama. Deus vai cuidar de você porque ele te ama. Irmãos, há 2 anos e pouco, vai fazer 3 anos, eu fui condenado por médico, eu me infartado, eu ia morrer. Tem lá, se quiser eu trago para você ver. Eu cheguei em um estado de uma arritmia cardíaca muito séria. E eu cheguei em casa e falei para minha esposa: eu vou ficar sozinho, se ficar sozinho. O médico falou que eu vou ficar 6 meses no mar. E eu vou morrer, eu vou infartar, porque eu não conseguia mais andar, né? A minha esposa falou isso, e sabe o que eu fiz? Cheguei e falei: Senhor, eu estou aqui. Senhor, fala comigo. Ele falou: você não vai morrer. Tá bom, Deus falou que não vai morrer. Não tinha um hino que fala isso, né? É Deus que decide. E sabe o que aconteceu? Eu falo que não. Aí minha esposa falou: e aí, como é que foi? Eu falei: fica tranquilo, eu não vou morrer não. Ele falou: não vou morrer não. Vamos falar que Deus vai dar a solução. Irmão, vocês sabem quanto custa um tratamento no Impósito, o Hospital do Coração de São Paulo? Lá existe a parte que é particular e a parte que é pública. Eu cheguei lá, eu não tinha tempo para entrar na fila, porque o médico falou: você não tem tempo para esperar. E eu cheguei lá e falei: doutor, eu preciso me tratar. Está aqui, ó. Só, mas não tem vaga, espera aí, talvez daqui uns 8 meses, um ano, você vai dizer: mas eu não posso esperar. Eu não posso, é em janeiro, eu precisava me tratar, eu preciso me tratar. E sabe o que aconteceu? A pessoa falou assim: olha, se o senhor pensa mesmo que o senhor precisa se tratar, vai lá na ouvidoria. Falou assim: vai lá e vê se o senhor resolve. Eu falei: vamos lá. Aí eu fui andando e orando, é isso? Dizendo que a vitória vai chorando, gente, me chora. Falei: Senhor, tu falou que eu não ia morrer, me abençoa. Quando eu cheguei lá na ouvidoria, lá no hospital, e cheguei e falei: eu preciso me tratar, senão eu vou morrer. Humanamente eu vou morrer. E ela falou assim: espera só um minutinho. Foi lá dentro, pegou, falou lá, a diretora autorizou o senhor o tratamento.
a ponto de eu confiar no Senhor. Irmão, o que acontece hoje conosco foi o que aconteceu ali. Jesus estava preparando ele, e ele falou: olha, eu vou, mas eu deixarei o Espírito Santo com você. Não foi isso que aconteceu, irmão. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida, amém, irmão? Eu pelo menos, se você conhece o seu Deus, você tem certeza que você tem o Espírito, você tem certeza que Deus está cuidando de você. Nosso Deus não é um Deus do medo, nosso Deus não é um Deus que disciplina para maltratar, mas disciplina para nos corrigir. Eu contei para vocês aqui, tá? A gente às vezes fica tão feliz com Deus que a gente tem que ter cuidado. Eu não sei se todos estavam aqui na última vez que eu estive. Eu fiquei tão feliz no dia do casamento do meu filho que eu passei mal. E tive que ir para casa mais cedo. Porque às vezes, a Bíblia diz que Deus dá mais do que aquilo que a gente pede. Deus abençoa de forma abundante. Se a gente conhece o nosso Deus, a gente se tranquiliza. Porque a gente sabe que o nosso Deus vai abençoar abundantemente. Não é verdade isso, irmão? Se você conhece o seu Deus, você crê nisso. E aqui está dizendo: mais do que recebera, foi e cavou. A pergunta é: aonde você enterrou o seu talento? No medo? Na insegurança? Onde está enterrado o seu talento? Para eu não canto mais por quê? Você não prega mais por quê? Você não evangeliza mais por quê? Tem medo. O Senhor não está com você, irmão. Eu tenho um irmão que ele gosta muito de me animar. Eu vou trazer qualquer dia que você não conhecer. Você imagina uma pessoa fazer 15 cirurgias e não morrer. Eu digo para ele que eu tenho medo de andar com ele. Porque se o anjo da morte vier, vai me levar. Então eu vou levar ele. Eu fiz um teste com ele para ver se o anjo da morte levava ele. Eu mandei ele. Eu ia abrir um núcleo lá no lugar tranquilo que eu já convidei vocês para visitar e passar um momento de descanso lá em Santa Catarina, na rua 34, muito tranquilo. E eu pedi a ele que fosse lá para a gente abrir um núcleo, lá do projeto. E lá botaram a arma na cabeça dele, uma confusão. Aí ele ligou para mim e falou assim: pastor, botaram a arma na minha cabeça. Eu falei: te atiraram? Não, você. Eu tenho medo de andar com você lá na igreja, eu lá. Não vai. Sabe por que ele faz? Porque Jesus está comigo, ele fala isso. Ele não está aqui no lugar todo lá, mas Jesus está comigo. Irmão, nós precisamos confiar no nosso Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. E observa uma coisa. No versículo 20. Olha o que está escrito aí. O que está escrito aí no versículo 20? Então, aproximou. E aí? E ele? O que você trouxe para Deus hoje? Com quem te dou nos 1.000 anos? O que você grandeou do seu talento? Ele o que você fez? O que você fez? Eu vou responder para você o que eu fiz. E cada um tem que responder para si mesmo: o que eu fiz para Deus no ano de 2024? Está indo embora, é o último mês. O que você fez para o Senhor? Senhor, eu preciso mudar de carro, eu preciso da roupa nova, eu preciso mudar. Não é para o Senhor isso, para você, não é isso? Está vendo? Senhor, eu, sinceramente, eu não quero mais morar no Caramujo, tá? Quero morar, quero em outro lugar. Eu vou te levar então para morar, se você quiser, uma casinha que tem muito para vender lá, sabe? Em São Paulo, no centro de São Paulo, lá, é maravilha. Tem muita casa que você leva para lá. Você não quer aceitar. Isso não é para o Senhor. A pergunta é: o que você fez para o Senhor neste ano? O que você grandeou com o seu talento? O que você fez? No versículo 21 vem a resposta do Senhor para esse que apresentou o 100%. E o que o Senhor respondeu para ele?
Seu Senhor lhe disse: servo bom e fiel, sobre o pouco, sobre muito, entra. Sabe por que ele estava ensinando para os discípulos, falando isso ao povo? Porque eles atingiram 100%. E 100% não é mais do que obrigação. Não é verdade, irmão? Não é isso? É isso? Eu trabalhei com venda, já trabalho até hoje. Né? Como eu falava com o meu chefe, quem trabalha com venda aqui, não é assim? Né? 100%! Ah, chefe, vai pedir 100%! Tem mais que a sua obrigação, não é isso? 100%? Não é verdade isso? 100% é obrigação. Né? Mas é 100% que você ofereceu a Deus. É a meta. Eu digo sempre para o meu filho, desde pequenininho, em Deus crê 100%. Não é isso? Você tem que atingir a tua meta da fé. A meta da fé, irmão, é 100%. Não duvida, que se você duvidar, tu fica com mais não deve tomar. Para você ser recebido, né? Você tem que confiar em Deus 100%. E Deus é justo, porque Ele só dá segundo a nossa capacidade. Deus não te deu nada em 2024 que não fosse medido a sua capacidade de fazer. No versículo 22, vamos lá? Chegando também. Atingiu? Tem? Pensa, né? Chegou lá para o Senhor apresentou. O que o Senhor respondeu para ele no 23? Vamos lá? Disse o Senhor: quem está, servo é bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te louvarei, entra no rosto do teu Senhor. A mesma resposta, é isso? Não importa a quantidade da nossa vida, importa é aquilo que a gente faz na integridade para Deus, na íntegra, aqui no 100%. Ele recebeu a mesma palavra, ele recebeu a mesma bênção de dizer: entra para você, entra para desfrutar das minhas bênçãos que eu tenho para você. Irmão, primeiro a gente serve a Deus, depois a gente é abençoado por Deus. A gente está invertendo isso. A gente quer ser abençoado por Deus e depois servir a Deus. A gente vive e diz: Senhor, se tu fizer, eu fico pensando nisso. Senhor, se tu fizer isso, eu vou. Se tu fizer aquilo, se tu me abençoar, eu vou. Não. Primeiro você serve a Deus. Depois Deus te abençoa. Você tem que dizer: está tudo certo. Está aqui é certo. Senhor, eu estou aqui para te servir. Eu só estou aqui para te servir. Aí Deus vai olhar para você: não tenha medo. E Deus vai te dar algo segundo a sua capacidade. É o que a gente precisa. A gente precisa receber algo para fazer do nosso Deus, segundo a capacidade. Sabe, esse ano foi um ano maravilhoso para mim, graças a Deus. Né? Ontem eu jantei com meu filho, deu meu aniversário, e na semana que vem, pastor, não vou estar aqui, porque vai ser meu aniversário de casamento também. Então eu antecipei meu aniversário com meu filho, estava falando para ele exatamente isso. Olha, Deus tem te abençoado porque você tem servido a Deus. E Deus cuida. A gente está sempre melhor. Na verdade, que a gente faz com nossos filhos, né? Nosso filho pede 5, a gente dá 10, porque a gente está grande. A gente está sempre querendo agradar nossos filhos, não é verdade? A gente está querendo sempre dar o nosso melhor. E eu conto para o meu filho que quando ele nasceu, tá? Meu filho ele nasceu prematuro, com muita dificuldade, eu conto a história para ele. E eu precisei trabalhar muito. Eu trabalhava em 3 lugares muito distantes de Niterói. Eu trabalhava em Juiz de Fora, eu trabalhava em Petrópolis e Friburgo. Eu todo dia ia e voltava, porque ele tinha um problema. Meu filho tem que ficar 24 horas no ar-condicionado para não desidratar. Porque ele ficava, ele foi para uma caixinha aqui. Hoje é igual do ele, né? Hoje está um rapazão. Quando eu disse para ele,
que eu saía de casa às 5 horas da manhã, chegava no banco, trabalhava o dia todo, voltava para casa, e a empresa pagava para eu ficar no hotel, mas a minha preocupação de estar todo dia vendo ele, porque todo dia eu falava, Senhor, eu tenho que ver de guarda você, cuida dele, eu dava o meu melhor, e Deus sempre dá o melhor para mim. Deus sempre tem o melhor para a sua vida, meu irmão. Deus tem o melhor para a sua vida. A gente precisa confiar em Deus 100%. A gente precisa entregar a nossa vida a Deus e deixar que Ele faça da nossa vida uma bênção. A gente precisa deixar de lado os medos, porque o Senhor não é o Senhor do medo. O Senhor é o Senhor da paz, o Senhor da alegria. Se eu perguntar, você está feliz? Você vai falar que está feliz. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que cuida de você. Eu digo que eu estou feliz porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Aí vamos andar para a gente terminar. No versículo 24, diz assim, vamos lá? Mas chegamos. Eu conhecia-te, e és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajuda onde não espalhaste. Só aqui. E essa visão que você tem de Deus? Que Deus não deu duro? Qual a visão que você tem de Deus? Esse aí que só tinha recebido um, essa era a visão que ele tinha de Deus. O Senhor da vida dele. Chegando, ele disse o quê? Olha, Senhor, a visão que eu tenho que é um Senhor duro. O que eu sou ceifa, isso é duro. Por isso, o que aconteceu? Eu fui lá e acabei para te devolver exatamente o que o Senhor me deu. O que Deus te deu, para multiplicar. Amém? O que Deus te deu é para multiplicar. Mas multiplicar para abençoar a obra dele. Para que isso possa ser visto como um Deus que cuida de você. Irmão, eu tenho uma família hoje que só falta um, Só falta um. Era de 6, mas eu tenho que anotar mais 6. Era de 6, só falta um. Eu fui o primeiro. Sabe por quê? Porque eu sempre confiei em Deus sempre. E a visão sempre que eu tive de Deus, tantas coisas que aconteceram na minha vida, tantas perdas na minha vida, quando as pessoas diziam assim, acabou, quando as pessoas diziam assim, agora, eu me ajoelhava sempre, nunca deixei de me ajoelhar e falar, Senhor, tenha misericórdia de você. Eu perdi a minha casa, eu perdi tudo, só não perdi a minha saúde, mas eu perdi tudo. Fiquei sem morar, vivendo de favor, depois de ter casa, de tudo, eu perdi tudo. Mas eu perdi uma coisa, me ajoelhar e falar, Senhor, cuida do teu servo. É isso que precisa do Senhor. Eu nunca olhei para Deus como um Deus duro, e sim como um Deus de amor e misericórdia. E olha só, irmãos, essa é a visão. E observa no versículo 25, o que está escrito, E atemorizado e escondi na terra, o talento que tu me deste. Aonde está enterrado o talento que Deus te deu? Você está com medo de Deus? Ele te deu esse talento, porque Ele já me deu a sua capacidade. Amém? Deus sabe a sua capacidade. Então creia que Deus vai te abençoar, meu irmão. Creia que Deus vai te abençoar. Amém? Creia nisso. Para que você não receba a seguinte palavra. 26, diz o que para a gente terminar? Respondendo, porém, seu Senhor disse, mal e inteligente servo, sabias que sei por onde não semeei, e ajudo onde não espalhei. Você sabe que Deus perdoa o nosso pecado, amém? Amém, irmão? É isso? E às vezes a gente confunde uma coisa, a consequência do nosso pecado não é a punição de Deus, é consequência do nosso erro. Não é isso, irmão? Deus não castiga, Deus mostra para nós. Olha as consequências. Você está sofrendo na vida comigo. Irmão, Deus sempre esteve comigo. Vou fazer 61 anos. Me converti com 18. Mas Deus nunca se afastou de mim.
Se alguém se afastou, fui eu. Mas no momento que eu falei, Senhor, eu estou aqui, ajuda teu servo, estendi as minhas mãos. O Senhor foi lá e cuidou de mim. Creia nisso. Nós temos um Deus que poder. Não perde seu talento. Se está enterrado, vai lá e desenterra. Para que o Senhor possa fazer da sua vida uma vida abençoada no ano. Ainda dá tempo. Né? Estamos ainda começando dezembro. Se está enterrado, dá tempo de você ir lá desenterrar e fazer com que Deus faça desse talento uma bênção na obra dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, por favor, e vamos orar ao Senhor. Pedir ao pastor do tempo, por favor, e creia nisso. Creia que Deus te deu um talento e que você precisa multiplicar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és um Deus justo, que nos dá a medida que somos capazes, ó Deus, de realizar a Tua obra. O Senhor já nos deu o Teu Espírito, não nos falta nada, Senhor, para fazer a Tua obra, porque temos o Senhor conosco através do Teu Espírito. Pedimos a Deus que o Senhor, através do Espírito Santo, possa mover cada vida que está aqui nesta noite, para que a nossa vida, que a nossa igreja seja diferente no crescimento, porque o Senhor é o Deus do crescimento, o Senhor é o Deus da multiplicação, o Senhor é o Deus da vitória, e que nós declaramos a vitória nossa em nome de Jesus. Amém? E amém. Que Deus abençoe. Amém, querido. Poder sentar só um minutinho. A gente fica pensando nesse homem, né? Foi o que recebeu menos e foi o que não produziu nada. Sabendo que Deus era duro, aí mesmo tinha que produzir alguma coisa. Às vezes é assim, né? Mas, irmãos, essa é a semana que nós estamos aí, para a semana do aniversário da igreja. E eu queria estar convocando a igreja, para que nessa semana os irmãos estivessem não só em oração, mas também jejuando pelo dia do aniversário da igreja. Porque apesar de ser uma festa, um evento da igreja, mas o objetivo é que almas que venham a este lugar, ouçam da palavra e tenham a oportunidade de conhecer ao Senhor. Foi falado neste lugar. Bom, irmãos, então nos ajude aí, se você não consegue fazer o dia inteiro, se tira meio-dia, faça do seu jeito, mas tira um tempo para estar consagrando esse dia ao Senhor, nesse propósito, nesse objetivo, porque eu sei que o nosso Deus ele pode fazer e fará, tem feito grandes coisas no meio de nós, e é por isso que eu somente disse, por isso que eu estou alegre. Esse é um motivo muito grande, né? Estar alegre porque o Senhor tem feito, o Senhor ainda fará muitas coisas no nosso meio, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Deus da igreja, Ele é o Deus que conduz o seu povo, Ele é o Deus que está na direção do seu povo. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Deus está na frente. Então, irmãos, vamos deixar Deus trabalhar. A nossa missão é continuar orando, consagrando a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele quer. Provérbios, capítulo 16, verso 3 diz: consagre a sua vida ao Senhor, tudo aquilo que você faz ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Louvado seja Deus. E aí, venha estar conosco, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Diaconisa Célia, vem aqui orar nessa hora, em nome de Jesus. E você que quer receber a oração, se quiser vir aqui mais uma vez, possa vir em nome de Jesus. Deus manda orar e a gente chama para orar. Uma das coisas que meu pai me ensinou, meu pai me ensinou não ser desobediente. Porque aquele filho que é desobediente sempre apanhava. Em casa era 5 homens e uma menina. O mais desobediente era o mais apanhado. Então aprenda isso, irmão. Isso é diante de Deus. Aleluia, meus irmãos. Querido Deus e Pai que estás nos céus,
Como é maravilhoso, Senhor, poder estar na tua casa. Como é maravilhoso poder a tua voz. A tua voz que é suave. A tua voz que conclama o teu povo, Senhor, a se render diante de ti, a se colocar à tua disposição, Senhor, para a realização, Senhor, daquilo que o Senhor já concedeu a cada um de nós, segundo a nossa capacidade. Pai, nos perdoa se temos negligenciado isso que o Senhor colocou em nossas mãos. Que, como foi falado, Senhor, ainda há tempo de pôr em prática aquilo que o Senhor nos concedeu. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Muitas das vezes por medo, por timidez, deixamos de fazer. Mas que nesta noite o Senhor possa derramar graça, possa derramar, Senhor, as tuas bênçãos sobre cada um de nós e nos perdoar, Senhor, naquilo que nós temos falhado. Nós pedimos, Senhor, perdão em nome de Jesus e nos ajude, Senhor, porque o Senhor nos conhece e sabe da nossa capacidade. Mas muitas das vezes nós mesmos ainda não entendemos, Senhor, porque nós não estamos, como foi dito, em comunhão contigo, buscar de ti aquilo que o Senhor quer que façamos. Pai, às vezes estamos competindo com outros, quando na verdade o Senhor nos deu outra coisa para realizar. E nós deixamos de realizar. Estamos no foco errado, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque todos nós temos capacidade. O Senhor já entregou em nossas mãos e possa haver grandes realizações por meio de cada um de nós, Senhor. Assim eu te agradeço por esta oportunidade de perdão dos meus pecados, hoje para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus está conosco, nos ajudando até a volta do Senhor Jesus. A igreja do Senhor que concorda, diga amém. Irmãos, não saia sem falar com os nossos distantes, com seu irmão.